Boa noite, amigos, amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes da gente começar o nosso assunto de hoje, vamos começar rezando, pedindo ao Senhor Jesus que nos acompanhe nesta noite, para que a gente possa fazer um bom vídeo e o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar nesta noite. Mas sempre a gente deve começar rezando, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, qualquer trabalho que nós formos fazer, seja para Deus, seja qualquer coisa, a gente deve, como diz São Paulo, dar graças, a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos nos encomendar à Santíssima Trindade nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos, amigas. Qual é o nosso assunto de hoje, gente? Veja, eu sempre gravo na sexta-feira o nosso estudo do catecismo. Hoje, excepcionalmente nesta semana, eu vou gravar na segunda-feira. Por quê? Porque como estamos na Semana Santa, então na sexta-feira eu quero fazer um vídeo sobre uma meditação sobre as 7 palavras de Cristo na cruz, que é a Sexta-feira Santa. Então, nesse dia, Jesus ele falou 7 palavras na cruz. Então, eu quero fazer um vídeo meditando essas 7 palavras e explicando, ok? A igreja faz isso na Via Sacra, que a igreja realiza, mas nem todos participam. Então, quem não participa na igreja pode acompanhar comigo aí essa meditação das 7 palavras de Cristo na cruz, ok? Na quarta-feira, eu quero fazer um vídeo sobre a Páscoa, como estamos na Semana Santa. E a Páscoa é a maior festa cristã, junto com o Natal, porque sem o Natal não tem a Páscoa, não é verdade? Então, as 2 maiores festas cristãs é o Natal e a Páscoa, ok? Então, na quarta-feira, eu quero fazer um vídeo sobre a Páscoa, que a gente chama de Mistério da Redenção. O que é isso? Nós vamos explicar na quarta-feira, ok? E então hoje eu quero fazer a aula que eu iria fazer na sexta sobre o catecismo. E hoje nós vamos encerrar o estudo da cristologia, o estudo de Cristo, ok? Ficou só um pedaço da nossa última aula, então eu quero encerrar o nosso estudo sobre Jesus Cristo, que o catecismo coloca para nós. Então, vamos lá. Sem perda de tempo, para a gente poder terminar, eu quero, então, que vocês peguem aí o catecismo, quem tem, pode me acompanhar, tá joia? O parágrafo é o 470, a página é 133, ok, gente? Então, nada mais apropriado do que a gente ensinar sobre a pessoa de Jesus na Semana Santa. Tá? Que para nós é a semana maior. Começamos ontem com o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, tá? Como rei,
Tanto que o povo proclama, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, o Messias, tá? Só que esse mesmo povo, na sexta-feira, vai pedir a crucificação de Jesus. Crucificam, crucificam, né? Como é que o povo é, vamos dizer, é incoerente. No domingo, aclama Jesus com os ramos, né? Bendito, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E na sexta-feira manda crucificar Jesus. Preferem um ladrão Barrabás do que o próprio Cristo, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, o primeiro vídeo do canal é sobre o tempo litúrgico. Eu abordo essas questões todinhas da Semana Santa, tá? Do Domingo de Ramos, das celebrações da Semana Santa. Assistam esse vídeo essa semana. Quem puder, volta lá, o primeiro vídeo do canal. Ok? Você que é inscrito aí no canal, volte aí no primeiro vídeo sobre o tempo litúrgico, que eu coloco aí. Eu começo lá no Advento, falo do Natal, da Quaresma e termino na Semana Santa, que é a nossa semana maior. E eu explico, inclusive, a questão das celebrações que vão ser feitas nessa semana, tá? Então, ali eu explico direitinho, não vou colocar aqui por causa do tempo, tá? Mas não deixe de participar, gente. Eu vou falar por mim. Eu já fiz muito isso, mas hoje eu não faço mais. Tem gente que viaja, não estou falando que não possa fazer, tá? Mas eu prefiro, mesmo quem não participa na igreja, eu como católico, eu acho que a Semana Santa é um dia de reflexão, tá? É dia de ir à igreja, mas quem não costuma frequentar, pelo menos, gente, né, fique na sua casa, faça um pouco de meditação da palavra de Deus, principalmente a sexta-feira. Na sexta-feira, gente, tem gente que... Eu já vi gente fazendo churrasco na sexta-feira. Então, gente, um pouco de... Por isso que o mundo está como está. Porque hoje não se respeita mais essas coisas. Antigamente, não. Antigamente, os nossos avós, bisavós, não faziam nada na sexta-feira. Nada. Meu pai conta que nem o trem apitava na sexta-feira santa. Mas hoje não. As pessoas fazem festa, fazem churrasco. Deixa para fazer a festa no domingo, que é o dia da ressurreição. Mas pelo menos a sexta-feira santa. A quinta já começa, né? É um dia já de reflexão na quinta e na sexta, mas principalmente a sexta-feira é um dia de abstinência, jejum. É o dia que o Senhor deu a vida por nós. Tá? Às 3 horas, reza o texto da misericórdia, né? É a hora da misericórdia. É a hora que realmente Deus, né? Um Deus, deu a vida por cada um de nós, para poder a gente celebrar bem a ressurreição. Mas ninguém pode celebrar a ressurreição sem passar pela paixão de Cristo, tá? Então, não esqueçamos disso. O mais importante é a ressurreição, mas não esqueça que para ter a ressurreição, Cristo teve que passar pela morte. Então, na sexta-feira, vamos fazer pelo menos um pouco de reflexão sobre essa doação, esse amor de Deus por nós que Jesus foi capaz de dar. Então, assista esse vídeo aí que você vai ter melhores esclarecimentos, tá? Vamos então à nossa aula de hoje, sem perda de tempo. O título é: de que maneira o Filho de Deus é homem? Lembrando que a gente está estudando a parte que Jesus é Deus e Jesus é homem, as duas naturezas de Cristo. Na última aula, nós explicamos isso, que Jesus é Deus e ele é homem. Então, aqui o catecismo continua dizendo: como que o Filho de Deus ele é homem? Então, agora, a igreja, o catecismo, ele ensina a parte humana de Jesus. Por quê? Porque a parte divina de Jesus, nós já sabemos que ele é Deus. Os milagres que ele fez, a própria ressurreição. Só Deus perdoar pecado, só Deus pode perdoar. Então, isso nós já sabemos. Agora, por que também é importante a gente saber que Jesus é homem? Por quê? Porque foi o homem que pecou, Adão, tá? Então, a palavra Adão significa homem. Então, foi o homem que desobedeceu a Deus, e, inclusive, o homem não pôde mais ter acesso a Deus. Então, Jesus veio como homem para resgatar o homem, ok? Vamos lá. O catecismo diz assim no parágrafo 470. Uma vez que na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada. Então, aqui o catecismo explica o quê? Que a natureza humana de Jesus ela foi
assumida e não aniquilada. Claro que não. Pelo contrário, a igreja não acredita nesse negócio de aniquilação. Deus não, vamos dizer assim, destrói nada que ele faz. Ok? Então, a natureza humana ela foi ferida pelo pecado original, mas ela não foi aniquilada. Não. Tá? Por isso que Jesus veio, assumiu a nossa natureza humana para quê? Para nos redimir essa natureza decaída. Tá? Então, ela foi assumida, não aniquilada. Ok? A igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana. Então, Jesus tem uma alma humana, já falei na aula passada, com suas operações de inteligência e vontade. Então, Jesus, tudo aquilo que a nossa alma tem, Jesus também tinha. Isso aqui é importante, tá? Olha o que o catecismo está dizendo. Tanto Jesus quanto nós, seres humanos, todos nós que temos uma alma humana, racional, então nós temos o quê? Inteligência e vontade. Então a sua inteligência e a sua vontade não está no seu corpo material, na sua alma. Por isso que quando a gente morre, a alma sobrevive. Tá? Por isso que é erradíssimo essas seitas que dizem que morreu, acabou. Não, não acabou, porque a sua inteligência e a sua vontade permanecem e elas estão na sua alma, assim como Jesus. Assim como Jesus tem uma alma racional, uma inteligência e uma vontade, a nossa alma também tem. E ela continua após a morte, diferente do corpo. O que acaba na morte é o corpo, que vai para a terra e decompõe. Mas a sua alma é imortal, não morre. Está lá em Mateus 10, 28. Pode ler lá. Pode-se matar o corpo, mas não se pode matar a alma. Por quê? É na alma que está a inteligência, vontade, memória, consciência. A sua consciência você não perde na morte. Você continua consciente de tudo aquilo tanto que você é julgado por Deus após a sua morte, para você ter o seu destino eterno. Então não tem esse negócio, morreu, você está dormindo. Não, a alma não dorme, meu amigo. O que dorme é o corpo, a alma não dorme. Por isso que quando você dorme em vida, você sonha. Não é verdade? Por quê? Porque a sua alma está trabalhando. Não é? O seu inconsciente e o seu consciente. Com a morte isso não se perde. Entendeu? Isso sobrevive. Ok? E a do corpo humano de Cristo. Então, Cristo teve um corpo humano. Olha que interessante. Mas, paralelamente, teve de lembrar toda vez que a natureza humana de Cristo pertence à pessoa divina do Filho de Deus, lógico. Então, a vontade humana de Cristo pertence à vontade divina de Cristo. Então, Jesus é uma pessoa divina que tem o quê? Uma vontade humana, ok? Porque ele é homem e ele é Deus, ok? Que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do da Trindade. O que ele está dizendo? Que tudo, humanamente falando, de Jesus depende da parte divina de Jesus, ok? Então, por mais que ele tenha uma vontade humana, a vontade humana dele, ela é submissa à parte divina. Entendeu? Por quê? Porque elas não se separam. Tá joia? Mas a vontade humana fica abaixo da vontade divina. Porque Deus tem que estar acima do homem, lógico. Entendeu? Você nunca pode equiparar o homem com Deus. Então, Jesus tem uma vontade humana? Sim, mas sempre submissa à sua vontade divina. Ok? Por conseguinte, o Filho de Deus comunica sua humanidade, seu próprio modo de existir pessoal na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. Isso está lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, nos versículos 9 e 10. Repetindo.
São João, capítulo 14, versículos 9 e 10. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Isso é muito lindo, né? Claro que eu já expliquei aqui que Jesus viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. Isso é muito lindo, muito bonito. É o que diferencia Jesus das outras pessoas, dos outros fundadores de religião, tá? Que não podem salvar justamente porque não são Deus e homem ao mesmo tempo. São só simplesmente homem. Jesus não. Jesus é homem e é Deus. Mas isso é muito bonito mesmo. Então Jesus trabalhou com mãos humanas, até os 30 anos, Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana e amou com coração humano. Então, Cristo tem um coração humano. Tá? Por isso que ele chorou quando Lázaro morreu. Por quê? Ele tinha um coração humano, ele sentiu. Por que ele se angustiou lá no Monte das Oliveiras? Porque ele tinha um coração humano. Jesus teve tristeza, teve angústia, né? Teve vontade de chorar, de sorrir, tudo. Jesus só não teve o pecado, gente. O resto ele teve tudo. Tudo que nós tivemos, Jesus teve. Ok? Por causa disso. Por quê? Por isso que a gente tem devoção, nós católicos, ao coração, ao Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque é um coração humano. Entenderam? Por isso que nós católicos temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tá? Agora, uma coisa bonita que o Catecismo fala assim, aqui, né? Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. Então, Jesus ele é como nós. Nós também somos corpo e alma, assim como Cristo. Tá? Só que, qual é a diferença de Jesus para nós? Que a vontade divina dele era muito maior do que a vontade humana. Nós não somos Deus, nós só temos a parte humana. Então, muitas vezes, o nosso agir, o nosso querer, não está de acordo com a vontade de Deus. É onde a gente cai, às vezes, no pecado. Tá? Se a gente colocar sempre a nossa vontade, a vontade de Deus, acima da nossa vontade humana, a gente não cometeria pecado, mas nós somos fracos. Jesus não teve esse questionamento. Ok? Então, muitas vezes, Jesus falou como um homem, agiu como um homem, sem deixar de ser Deus. Ok? Tem várias passagens na Bíblia que falam isso. Várias passagens. Tá? Por exemplo, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Quer dizer, a parte humana de Jesus queria fugir da cruz, mas a parte divina foi maior. Na cruz, meu Deus, porque me abandonaste, já vamos explicar agora na Semana Santa, e muitos outros textos em que a vontade divina de Jesus foi maior do que a vontade humana. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 470. O 471 diz assim, o título é A Alma e o Conhecimento Humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Mais uma heresia, tá vendo? Os hereges, como é que eles penetram no cristianismo e a igreja tem que combater? Então, esse Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana, lógico, sem dúvida. Jesus, ele tinha uma alma humana, lógico, senão ele não poderia ser o nosso Redentor, tá? Então, lógico que Jesus tinha uma alma humana, sem dúvida, mas essa alma humana estava sempre submetida à vontade divina de Jesus, lógico, mas com certeza ele, né, tinha uma alma humana como nós, então a igreja teve que combater mais essa heresia. Tá? No parágrafo 472, a igreja continua explicando. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu
é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência, no espaço e no tempo. Então, Jesus, ele se adequou ao espaço e ao tempo, entendeu? Porque são realidades humanas, ok? Então, Jesus, ele teve que se adaptar ao espaço e ao tempo, entendeu? Por isso que ele teve que ter um corpo humano e uma alma humana, para ele poder se encaixar no nosso tempo, porque o tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro, já expliquei sobre isso, ok? Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Então, Jesus, como ele foi humano, diz São Lucas, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Mas ele já não tinha isso, porque ele é Deus? Sim, como Deus ele já tinha, mas ele tinha que conquistar isso agora como homem. Para quê? Para ele poder redimir o homem. Entendeu? Então é por isso que, entenderam como é que o próprio Jesus ele teve que passar por tudo que nós passamos? Por isso que ele começou lá de criança, né? Bebê, né? Tudo que nós passamos como homem, Jesus também passou. Tudo. Tá? Nossa Senhora e São José tiveram que ensinar Jesus a andar, a falar. Nada diferente de nós. Jesus foi um bebê humano, como nós. Tá? Isso não tem que nos assustar. Mas ele não era Deus? Sim, mas agora ele estava agindo como um homem. Então ele quis passar por tudo que nós humanos passamos. Tudo. Então, a gente vê, né, Nossa Senhora nas imagens aí, com a Bíblia, ensinando Jesus, né? Nossa Senhora ensinou aquela música bonita de Nossa Senhora, né? Maria de Nazaré, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Então, quer dizer, Jesus já poderia ter nascido já falando, andando, né? Fazendo tudo, mas não. Ele, mesma coisa, chorou, né? Teve tudo que nós, como crianças, passamos, Jesus também passou. Tanto que quando Jesus se perdeu lá aos 12 anos, Nossa Senhora ficou doida. Entendeu? Então, quer dizer, mesma coisa. Jesus brincou, correu, nadou. Nada do que nós não fizemos na nossa... Jesus poderia ter sido até um pouco rebelde na juventude. Não tem nada a ver. Ele só não cometeu pecado. Mas o resto, tudo ele passou. Foi uma criança normal, como eu, como você. Entendeu? Só não teve o pecado. O resto de tudo Jesus teve. Entendeu? E também informa-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental, aquilo que eu já expliquei. Jesus teve que experimentar tudo que nós humanos experimentamos. Isso correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário na condição de escravo. Escravo de quem? Escravo do Pai. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar minha vida pelos meus irmãos. E assumindo a condição de escravo, tornou-se obediente até a morte de cruz. Então, Jesus é aquilo que eu expliquei, que o catecismo está dizendo aqui. Jesus se rebaixou voluntariamente. Ele quis se rebaixar, como nós. Entendeu? Que rebaixar quer dizer o quê? Viver a nossa vida. Porque ele não precisava... Gente, Jesus não precisava nada disso. Jesus é Deus. Tá? Isso é que as pessoas ainda não entenderam o significado do amor de Deus por nós. Um Deus que se rebaixa por amor a cada um de nós. No dia que a humanidade entender isso, a humanidade vai ser um pouco melhor. Por isso que a gente vê aí tanta coisa ruim na humanidade, porque as pessoas ainda não entenderam o lado humano de Cristo. Não estou falando do lado divino, não. O Padre Léo ele tem uma pregação sobre Jesus que ele fala, tá? Que as pessoas conhecem o Jesus Deus, mas não conhecem o Jesus homem, o Jesus humano. Tá? É esse Jesus que a gente tem que procurar conhecer. Porque o Jesus Deus, a gente já conhece.
o Jesus que faz milagres, né? O Jesus que cura, que liberta, né? Isso aí todos nós conhecemos. Agora nós temos que conhecer o Jesus humano, tá? Isso é o que mais me encanta em Jesus, é a parte humana de Jesus, saber que tudo aquilo que eu vivo, todas aquelas coisas, né, que eu vivo, Jesus também viveu, né? Jesus sentiu dor. Então, quando você sentir dor, Jesus conhece a sua dor. Por quê? Porque ele passou. Quando você estiver angustiado, você pode ir até ele porque ele passou. Porque, gente, a gente só sabe quando a gente passa por aquilo ali. Tá? Como é que você vai entender o outro se você não passou por aquilo ali? Mas Jesus não. Jesus nos entende justamente por isso, porque ele passou por tudo aquilo ali. Tá? Quando você perde uma pessoa querida, Jesus também. Igual eu falei aqui, quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Então, quando você perdeu uma pessoa, pode chorar. A gente não é contra. A igreja não é contra chorar. Tá? A igreja é contra o desespero, a blasfêmia. Não. Chore, mas chore na fé. Tá? Chore com esperança na ressurreição. Mas chore. Não, é um tributo da natureza. Jesus não é contra isso. Tá? Agora, o que Jesus não quer é o quê? É a blasfêmia, a falta de fé. E você não ter esperança na ressurreição. Que aquilo ali é uma passagem, tá? E que não é o fim. A morte não é o fim. Tá? E isso que Jesus não quer. Entendeu? Então tem muita coisa que o Jesus humano nos ensina. Esse é o parágrafo 472. O 473 diz assim: mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina de sua pessoa. Claro, porque elas não se separam, tá bom? Isso aí eu já expliquei na aula passada. Isso aí quem falou foi o Papa São Gregório Magno, ok? A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Então, estava sempre submisso a Deus, como eu já expliquei, tá? Isso aí a gente já expliquei, vai ficar repetitivo aqui eu falar, tá? Sempre submissa a parte humana à parte divina, tá? Ao verbo, ok? Já expliquei sobre isso aqui. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direito que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. Lembra quando Jesus tinha 12 anos que Nossa Senhora, eu falei nesse caso aqui, que ele foi perdido, Nossa Senhora voltou? O que Jesus falou para ela? Eu estou na casa do meu Pai. Olha aí, então ele já tinha conhecimento de quem ele era. Eu estou na casa do meu Pai. Quem é esse Pai? É Deus. Com 12 anos. Então, é por isso que o catecismo está dizendo. Mesmo ele tendo uma parte humana, a vontade humana, sempre pensando lá em cima, sempre pensando, unido à vontade divina, ao verbo, pensando sempre com as coisas de Deus acima. Estou me ocupando das coisas do meu Pai, com 12 anos. Entendeu? Isso quer nos ensinar o quê? Você, com 12 anos, já se preocupa com as coisas do Pai? Das coisas de Deus? Por isso que a gente deve ensinar os nossos filhos, desde criança, a buscar a Deus. Levar para a igreja, levar para a missa. É para levar, sim, senhor. Por isso que a igreja tem aí a missa apropriada para as crianças. Leve o seu filho desde cedo. Jesus, com 12 anos, aqui já estava na sinagoga. Diz a Bíblia, Jesus ia todos os anos para a sinagoga, para as festas, não é? Todo sábado ele ia para a sinagoga com São José, com Nossa Senhora, e ia para as festas da igreja, do judaísmo, lógico. Tá? Então você deve levar o seu filho para a igreja, para a missa, e também para as festinhas, para as festas juninas. Desde cedo você deve levar o seu filho para Deus, gente. Tá? Por isso que a humanidade está como está. Eu tenho certeza que muitos pais hoje estão chorando porque o filho está na droga, porque não levou os filhos para a igreja. Entendeu? Então você deve sim fazer a sua parte desde criança. Leve para a catequese, leve para as missas e leve sim para as coisas de Deus. Desde cedo, ensina seu filho a ler a palavra de Deus, as coisas de Deus. Tá? Não, isso é obrigação primeiro dos pais, depois é da igreja. É chamada igreja doméstica.
Porque Jesus aos 12 anos já fazia isso. Ok? O Filho mostrava também, em seu conhecimento humano, a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Então, Jesus também sempre tinha conhecimento, né, daquilo que do coração humano, vamos dizer assim. Claro, Deus pode, então. Jesus sabia, conhecia os corações, sabia quem era bom, quem não era, tanto que ele escolheu Judas e sabia que Judas ia trair. Tanto que ele falou, o que você vai fazer, faz de uma vez. Porque ele é Deus sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim ele escolheu Judas. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que Jesus conhece, porque ele é Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele também respeita a nossa liberdade. Ele escolheu Judas, deu todas as chances para Judas se converter, e Judas não se converteu. A prova que existe liberdade, gente. Tá? Você pode andar com Deus, estar na igreja, mas se você de hoje para amanhã resolver, não quero saber de Deus, Deus vai te respeitar. Deus não vai colocar um revólver na sua cabeça, você tem que me seguir. Não, Deus vai respeitar a sua liberdade. Tá? Esse é o parágrafo 473. O 474 diz assim: por sua união à sabedoria divina, na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. Isso aí tem vários textos bíblicos que falam. Marcos 8, capítulo 31, Marcos 9, 31, Marcos 10, 33, 34, Marcos 14, 18 a 20, versículos 26 a... Tem muitos textos que falam sobre isso, tá? O que ele reconhece desconhecer neste campo, declara a Lures não ser sua missão revelá-lo. Então, muitas coisas que Jesus às vezes sabia, ele não revelou. Por quê? Porque não estava nos planos dele revelar. Por exemplo, o fim do mundo. Tá? Isso é uma coisa que não me entra na cabeça. É uma frase que eu não gosto. Tá? Eu não gosto. Eu passo aí nas ruas aí, Jesus está voltando. Mas como que Jesus está voltando se ele disse, ele não revelou quando é que ele vai voltar? Pode ser amanhã? Pode. Pode ser hoje? Pode. Mas ele não revelou para ninguém. Como é que as pessoas ficam falando, Jesus está voltando? Como é que você sabe disso? Se Jesus não revelou para ninguém. Ele disse que nem ele sabia, só o Pai. Ele falou isso no Evangelho. Ninguém sabe o dia nem a hora da minha vinda. Só o Pai sabe. Jesus não sabia? Lógico que ele sabia, mas não estava nos planos de Deus revelar isso. Tem muitas coisas que Jesus não revelou. Ele sabia? Lógico, Jesus é Deus. Tá? Mas não estava nos planos de Deus revelar. Então, gente, tem coisas também que a gente também não pode querer saber mais do que Deus. Tá? É uma frase que eu não gosto. Eu jamais vou colocar na minha casa. Jesus está voltando. É mentira. Ele pode voltar? Pode, a qualquer momento. Desde o momento que Jesus foi para o Pai, ele pode voltar a qualquer momento, gente. Qualquer. Agora, daqui a 2 minutos. Mas eu não sei, você não sabe. Tá? Não, e nem a Bíblia sabe. A única coisa que a Bíblia fala é: haverá sinais, tá? Quando estiver próxima a vinda de Cristo. Tá? É o que a Bíblia chama de princípio das dores. Ok? Agora, o dia, a hora, ninguém sabe. Ninguém. Jesus não revelou isso para ninguém. E houve muito erro isso na história da igreja. Como há hoje, no começo da igreja já existia erro sobre isso. Quantos cristãos achavam que Jesus ia voltar, paravam de trabalhar, paravam de rezar, e Jesus não voltou? Quantas vezes? Em 2000 Jesus vai voltar, no ano 2000. 2012, o mundo vai acabar. Não acreditem em profecias. Não acreditem. É charlatanismo. Jesus não revelou para ninguém. Essas seitas aí ficam falando. Né? Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Não acredite. Se Deus não revelou para o filho dele, vai revelar para o A, para o B, para o C? Por quê? Se o próprio Cristo não revelou isso para nós. Não é da nossa ossada saber. A gente tem que ficar preparado. Pode ser daqui a pouco. Você tem que estar preparado. Agora, não fale que é hoje, que é amanhã, que é daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos. Ninguém sabe. Ninguém.
só Deus. E Jesus é Deus. Quando ele fala só Deus sabe, porque ele é Deus, mas a parte humana dele não era para revelar isso. Ele, como Deus, ele sabia, lógico, mas ele não revelou. Ok? Então, esse é o parágrafo 474. O 475 diz assim: a vontade humana de Cristo. Paralelamente, a Igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. Tá? A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência. Vou repetir. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. Então, a vontade humana de Cristo está submissa à vontade divina de Cristo. Então, Jesus teve várias vontades humanas, mas ele não deixou que nenhuma dessas vontades passasse a questão da vontade divina. Ok? Isso aí tem vários textos bíblicos que falam isso. Ok? E eu já expliquei algumas aqui. Tá? Esse é o parágrafo 475. O 476 diz assim: o verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pôde ser desenhado. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Então, aqui a Igreja começa a explicar a questão das imagens. Aqui agora tem briga na certa, né? Mas vamos brigar, entre aspas, né? É descontração, tá? Lógico que a gente não vai brigar com ninguém. Isso é só para a gente descontrair um pouco, tá? Vou repetir. Esse é o parágrafo 476. Vamos lá. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, então agora Deus é homem, o corpo de Cristo era delimitado, ok? Em razão disso, o rosto humano de Jesus pôde ser desenhado. Por isso que você pode desenhar o rosto de Cristo. Por quê? Porque ele é humano. Tudo aquilo que é humano você pode desenhar. Entendeu? No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado, vou repetir, que ele seja representado em imagens sagradas. Entenderam por que a Igreja sempre fez imagens de Cristo? Porque é o Deus verdadeiro, que se fez homem. No Antigo Testamento você não podia fazer. Por quê? Porque Deus é espírito. Como é que você vai fazer uma imagem de Deus se Deus é espírito? E no Antigo Testamento, o povo de Israel vivia junto com aqueles povos pagãos que faziam imagens de ídolos que eram representados por imagens. Entenderam? Por isso que o Antigo Testamento proíbe imagens. Agora, aqui não. Por isso que São Paulo vai dizer: Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus vai dizer: quem me viu, viu o Pai. Então agora você pode ver Deus em Jesus. Então você pode representar Deus numa imagem sagrada. Entendeu? Olha aí a questão das imagens. Eu não vou me aprofundar nisso, porque se Deus quiser, ele vai me dar vida e saúde. Eu vou colocar aqui, vamos fazer um vídeo aqui, se Deus quiser, só sobre essa questão de imagens, para esclarecer esse assunto que nós já não aguentamos mais explicar, falar, né? Mas vamos lá, porque tem muita coisa errada na internet que a gente vê aí, tem muita gente aí criticando, até hoje nos critica. Então,
vamos explicar novamente essa questão de imagens, mas aqui o catecismo já começa falando. Então, você pode representar Deus numa imagem por quê? Cristo assumiu um rosto humano, meu amigo. Por isso que nós temos lá o Santo Sudário, que muita gente também não gosta, já foi provado cientificamente que aquele sudário é o pano que envolveu o Cristo e ficou lá gravada a sua imagem, do Santo Sudário, ok? A igreja já disse que é verdadeiro. A igreja não. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Um historiador judeu chamado Avinu Andanim escreveu um livro chamado Flores e Plantas do Santo Sudário. Ele é judeu, ele não é cristão. Fizeram uma entrevista com ele, o professor Felipe Aquino fez uma entrevista com ele. E o professor perguntou para ele, você é católico? Não, sou judeu. Sou judeu, continuo judeu, não acredito em Jesus como Deus, tá? Acredito que Jesus foi um grande homem, um profeta, aquela conversa que eu já falei. Mas não acredito que Jesus seja o Messias, porque ele é judeu. Mas o sudário é de Cristo, porque ele é cientista. Então, ele estudou cientificamente o sudário e falou, o sudário é de Cristo. E lá ficou impregnada a imagem de Cristo. O rosto de Cristo, no véu de Verônica, que os papas já cansaram de falar que também é verídico. Aquele rosto que a Verônica enxugou no dia da Via Sacra, que ficou gravado o rosto de Cristo no manto. Aí também para todo mundo ver a imagem que ficou gravada. Tá? Então, gente, você que é católico, eu tenho as minhas imagens aqui de Cristo, não tenha medo de fazer a sua imagem, ter na sua casa, leve para o padre benzer e não importa o que os outros falam. Tá? Não tem nada a ver, é uma representação de Cristo, o verdadeiro Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. E depois nós vamos explicar melhor sobre essa questão das imagens, tá? 477. Ao mesmo tempo, a igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus, que por natureza é invisível, olha só, hein? Vou repetir. A igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus, que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Olha aí, olha que bonito. Deus, que é invisível, se fez visível aos nossos olhos. É muito bonito isso. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez os seus traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados. Olha aí, então a imagem é para ser venerada, não é adorada. Adorar quer dizer latria, venerar quer dizer dulia. É totalmente diferente uma coisa da outra. Tá? Então as imagens podem ser feitas e podem ser veneradas, não adoradas. Você não vai adorar um pedaço de gesso. Isso é um absurdo. Só quem é louco. Tá? Nós católicos não somos malucos. Tá? Mas nós podemos venerar, uma representação. Não tem nada a ver. Tá? Pois o crente não é o protestante não, tá? O crente é aquele que crê em Cristo. Ok? Que venera a sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Olha aí. Eu acho que não preciso nem fazer mais o vídeo. Estou brincando, não vou fazer. Mas o catecismo ele é maravilhoso. Tá? Só aqui já tem a explicação para você que fica criticando aí o católico que faz imagem e você que dá ouvidos àqueles que te criticam. Olha aí. Quando o crente que venera a sua imagem, tá? Venera nela, na imagem, a pessoa que está pintada. Então, quando a gente venera uma imagem, está venerando o objeto de gesso. É isso que eu quero explicar no dia aqui. Não é o objeto que a gente venera, é a pessoa que está representada ali. Entendeu? Ele é uma representação. Ok? Então, está muito claro o texto do catecismo aí. É o parágrafo 477. Se Deus quiser, nós vamos poder explicar isso melhor na nossa aula só sobre isso. Tá? 478. O coração do Verbo encarnado. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante a sua vida.
Olha que bonito, né? Jesus conheceu-nos, claro, é Deus, né? E amou-nos a todos durante a sua vida. Então, Jesus amou a todos, até aqueles que o mataram. Todos. Jesus amou a todos. Sua agonia e paixão e entregou-se por todos. Olha aí. Então, Jesus morreu por todos e se entregou na cruz por todos. Não foi só por 1, 2, 10, 15. Não, por todos. Por isso que ele é o Redentor e é o Salvador. E cada um de nós, o Filho de Deus, amou-me e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Quem falou foi São Paulo. Depois que São Paulo entendeu isso, o resto para ele fala: depois que eu entendi isso aqui, a vida, o resto para mim, eu considero perda, considero lixo. E vários santos também. Santo Agostinho, a mesma coisa. Todos os santos, a mesma. São Francisco de Assis, que era riquíssimo, depois que conheceu Jesus, ficou pelado, deu a roupa dele toda para o pai dele, falou: eu não preciso mais, agora eu conheci aquele que me amou, e ficou pelado na cruz por mim. São Francisco de Assis. Entendeu? Amou-nos a todos com o coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, que eu já falei aqui, transpassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Mas isso é lindo demais, meu Pai do céu. Isso está lá em São João, capítulo 19, versículo 34. São João, no capítulo 19, versículo 34. Então, eu vou repetir para a gente encerrar. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Isso quem falou foi o Papa Pio XII. Por isso que o Papa Pio XII incentivou muito a gente ter devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O meu tá ali, ó. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Aquele quadro ali de cima é do Sagrado Coração de Jesus. Tá? Então você deve ter na sua casa uma imagem ou um quadro do Sagrado Coração de Jesus para você ver o coração que tanto amou o mundo. Não é? Olha, na hora que você olhar para aquele coração transpassado de Jesus, você deve ver, nossa, como que Jesus amou o mundo. Né? Que o Sagrado Coração de Jesus tem aquele coração de Jesus sangrando. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele amou tanto, as pessoas não corresponderam a esse amor. Nós não correspondemos ao amor de Cristo. Infelizmente é isso. Não estou falando dos outros, não, estou falando de mim. Eu, como uma pessoa que diz servir a Cristo, mas eu tenho que melhorar muito. Eu ainda... Estou falando que só com os meus pecados, não. Mas porque a gente é ingrato mesmo com Jesus. A gente fala muito da boca para fora. Mas poucos realmente seguem realmente. Igual o Padre Léo falava, né? O Padre Léo falava, né? Você... como é que ele falava? Você vive esse amor que Jesus fala? Ele mesmo respondia para ele: eu não vivo, por isso que eu tenho calo no meu joelho. E eu não tenho calo no meu joelho. Então, realmente, se eu tivesse calo no meu joelho, talvez eu vivesse de acordo, né? Correspondesse a esse amor de Jesus. E é isso que mais fere o coração de Jesus. Não é? É que tanto amor que ele deu, que ele doou, e esse amor não é correspondido. A gente que é humano sabe o que é um amor não correspondido. Você que já passou por essa experiência, seja com uma namorada ou com qualquer coisa, né, que você tenha amado e não tenha sido correspondido, dói no coração da gente. Imagine no coração de Jesus, que é ao mesmo tempo homem, que é ao mesmo tempo Deus. Você vê que o amor não é amado. Né? Essa frase bonita que os santos falavam. O amor, Santa Teresinha que falava isso. O amor não é amado. Quer dizer, Jesus que amou tanto o mundo, não é amado. E a gente vê hoje em dia que realmente não é. Infelizmente é verdade. Mas
Nós temos esperança, nós temos fé que tem jeito. Então, vamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que a palavra de Deus diz: há alegria no céu por um só pecador que se arrepende e se converta, do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Então, se pelo menos, corresponder a esse amor de Jesus, não estou falando que não exista. Existe. Né? É só a gente ver na história da igreja aí, muitos santos, igual eu citei vários deles aqui hoje. Né? Muitos corresponderam a esse amor de Jesus, mas muitos não corresponderam. E isso dói no coração de Jesus. Não é verdade? Então, gente, nós encerramos então aí o estudo sobre Jesus, tá? Aí o 479 é o resumo, vai até o 483. Vocês podem ler em casa aí, porque é repetição, tá bom? Mas é bom para vocês fixarem aí. Então, dei uma lida aí, tá bom? E na próxima aula do Catecismo, quarta-feira nós vamos fazer sobre a Páscoa, na sexta nós vamos fazer sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Aí no nosso próximo vídeo sobre o Catecismo, aí nós já vamos mudar de tema. Qual é o nosso próximo tema aqui no Catecismo? Concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Então, nós vamos começar o que a teologia chama de Mariologia. Então, agora, nós vamos entrar, então, no estudo sobre a Virgem Maria, sobre Nossa Senhora. Então, não percam aí, tá? Você que não conhece, nunca aprendeu. Eu já fiz aí alguns vídeos sobre os dogmas sobre a Virgem Maria. Agora, vamos ver o que a igreja nos ensina, que está no Catecismo, tá? Que está na Sagrada Escritura e que está na tradição da igreja sobre a Virgem Maria. Tá? Essa parte tão importante da teologia para nós católicos, que é a Mariologia. Tá bom? Então, fique atento aí e vai estudar, continue estudando aí conosco. Amém? Peço a vocês aí, continuo pedindo a vocês o like de vocês, a inscrição, compartilhe com os seus grupos na igreja, né? Quem é católico, tá? O nosso vídeo é para os católicos, mas também se tiver outras pessoas de outras religiões que quiserem nos acompanhar, sem problema nenhum, tá? Só que o vídeo é de católico para os católicos, ok? Mas não, se você é de outra religião e quiser nos acompanhar, será um grande prazer também, tá? Desde que seja respeitoso, quiser colocar aí seus comentários, até discordando de mim, eu aceito qualquer opinião, tá, gente? Desde que seja respeitosa, sem problema nenhum. Nós estamos aí para trocar ideias, nós não somos os donos da verdade, não. Tá? Pelo contrário, nós estamos colocando aqui um pouquinho de reflexão daquilo que a Igreja Católica nos ensina há 2000 anos, ok? Mas, dentro de um respeito, todos nós temos o direito de opinar, de dar a nossa versão, tá? Sem problema nenhum, desde que não seja para briga nem nada disso, tá? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Vamos pedir a esse Jesus, que é Deus e que é homem, esse sagrado coração de Jesus, que tanto nos amou, que nos ensine a amar mais, né? Que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, como Ele nos ensinou, e também ao próximo, como a nós mesmos. Porque a carta de Tiago fala uma coisa interessante. Você não ama a Deus que você não ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê. Então, como é que você sabe que a pessoa ama? Se ela ama o próximo. Porque se ela não consegue amar as pessoas que estão ao seu redor, vai amar a Deus que ela não vê? São Tiago diz isso. Então, que Jesus nos ensine a amar mais, né, ao próximo, e para a gente poder amar muito mais aquele que, né, nos amou acima de todas as coisas. Vou encerrar com uma frase que não é minha, tá? É de um santo da igreja, que eu não me recordo agora qual é o santo. Que Jesus possa ser o nosso primeiro amor, porque nós somos o primeiro amor da vida de Jesus. Amém? E é um amor que não vai te trair nunca. Os homens podem te trair, né? As mulheres podem te trair, mas Jesus nunca vai te trair. Amém?
Tivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.